Olá! Na abordagem do primeiro capítulo, é perceptível o desleixo com a arte de pensar. Em alguns momentos históricos, existiu a disciplina de filosofia, porém a filosofia esteve ausente dos currículos e da formação educacional brasileira. A educação aparece como ação prática de intervenção social destinada a fazer ligações concretas. O capítulo ainda enfatiza como objetivo os seguintes itens: o ensino de filosofia visto como problemas filosóficos, filosofia como busca e não como saber pronto e acabado, formas e critérios avaliativos, o significado do que é filosofar e o que significa ensinar filosofia, avaliar o lugar e a função que devemos atribuir a uma metodologia do ensino de filosofia, algumas formas de aplicar a avaliação na disciplina de filosofia, diferenciar aula de filosofia de aula filosófica. Perceberemos durante esse estudo que sempre que se discutiu sobre a importância e a presença da filosofia na educação, destacou-se como preocupação o ensino médio e a universidade, sem contemplar a fase inicial da educação básica. A filosofia, em toda a sua história, mostra-se uma atividade humana que, na sua essência, é educativa. Portanto, em essência, somos reflexivos. Desta forma, o ensino de filosofia é condição básica. É por meio de uma educação reflexiva que se pode efetivar uma luta assídua contra as falhas educacionais. A reflexão é considerada uma prática de intervenção social destinada a fazer ligações concretas da nossa vida e auxiliar na instauração de forças construtivas e emancipatórias. Essas ligações devem ser as que levam em conta a historicidade e a solidariedade do processo que instaura a humanidade no tempo. É feita a defesa de que se faz necessário um ensino de filosofia que não só valorize, mas que priorize uma formação filosófica consistente e persistente. Perceberemos a importância da filosofia no ensino, que durante a história da educação em nosso país, mesmo sem possuir uma estabilidade, a filosofia, ainda que pelas bordas, conseguiu estar refletindo no meio educacional, pois sabemos da realidade de nossa cultura, que possui uma visão conteudista, pragmática e positivista. Não devemos considerar a filosofia somente como disciplina curricular, mas como proposta de vida, pois ela sinaliza uma nova postura reflexiva por parte de educadores e educandos. A partir da filosofia, utilizamos as suas áreas como instrumento regularizadores da convivência na sociedade. Ela não só proporciona ferramentas para o autoconhecimento, mas também estabelece parâmetros de convivência social que costumamos chamar de ethos. A filosofia é importante no currículo pelo próprio resgate da dignidade de seres pensantes. É necessário um pensar correto, coerente, crítico e criterioso, para que, com habilidades de raciocínio bem desenvolvidas, possam ser desenvolvidas outras habilidades em outras áreas de conhecimento. A questão do ensino da filosofia passa a ser vista como um problema filosófico, assim como político, e não somente como uma questão pedagógica. Ensinar filosofia e a filosofar é o que deve ser defendido como proposta filosófico-pedagógica, e é o que mais tem assustado os professores da filosofia por não terem o conhecimento de onde partirem com seus educandos. Surgem então os questionamentos: que conteúdos aplicar? Quais metodologias a serem tomadas? O que responder quando chegarem as perguntas: o que é filosofia, professor? Para que serve essa disciplina? Qual a ocupação e utilidade dos filósofos? É necessário um fio condutor que organize um norte ao plano de ensino do educador. Esta metodologia requer uma atitude questionadora, crítica, criativa, radical e de conjunto, que não permita deixar passar nada sem ser percebido, que problematize o que aos olhos leigos pareça óbvio ou natural. Filosofar requer uma decisão, a de querer atrever-se a pensar por si só. Mais que realizar uma aula de filosofia, o melhor seria construir uma aula filosófica, fixada em olhares subjetivos, questionadores e problematizadores sobre o mundo.
A isto chamamos de educação reflexiva, onde há um respeito pelo pensar do outro, que tão importante quanto falar sobre o assunto é saber escutar o que o outro pensa e tem a dizer a respeito do assunto. É possível ensinar a filosofia? E, se possível, como ensiná-la? Não há uma única resposta possível a estas questões. Até porque, ao longo dos séculos, a filosofia foi concebida de diferentes maneiras, dando origem a várias tradições. Quanto à sua posição ao saber, a filosofia não buscou o saber pronto e acabado, mas manteve uma atitude indagadora e nunca tomou posse da verdade ou do conhecimento. O buscar nos transforma, faz-nos mudar de atitude em relação ao que sempre fomos. Revela nossas insatisfações, nos impulsiona a atingir uma nova visão das coisas. O método da busca talvez seja interminável, mas é a busca que nos torna filósofos. Neste capítulo, ainda trataremos de algumas práticas filosóficas, extra-acadêmicas, ou seja, que vão além da aula da filosofia. Serão feitas relações entre a filosofia e a música e a presença da filosofia na informática. A avaliação também será foco de reflexão neste capítulo, assim como o que avaliar, que habilidades e competências trabalhar, que competências são exigidas pelos PCNs, no programa de filosofia para crianças de Lippmann, tendo como destaque quais habilidades de raciocínio devem ser trabalhadas. No programa Educação para o Pensar, Filosofia com crianças, adolescentes e jovens, são destacadas habilidades que buscam por uma educação emancipatória através do trabalho em comunidades de aprendizagem investigativa, que defende um ensino filosófico onde educadores e educandos levem em consideração a realidade na qual estão inseridos. Encerramos o capítulo com um relato de atividades e instrumentos de avaliação como meio de averiguar se foram assimiladas as habilidades e competências a partir dos conteúdos filosóficos.